Olá, bom dia, oitavo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gramática. A nossa aula de gramática, nós vamos fazer a correção de hoje da página 28 e 29 da nossa gramática, tá bom? Aqui diz o seguinte: leia com atenção o texto abaixo. A Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos. Quando chegar aos 5,6 bilhões, porém, será um planeta morto. A vida por aqui tem só mais 1 bilhão de anos pela frente. Isso na mais estupidamente otimista das hipóteses. Aí nós temos a palavra estupidamente bem destacada. Nós vamos olhar, saber a ela. A que classe de palavras pertence a palavra estupidamente? Ela pertence à classe dos advérbios. Por que dos advérbios? Porque o advérbio, porque ela acompanha tanto o substantivo quanto o verbo. Qual a função sintática que essa palavra exerce no período? Ela ocupa a função sintática de adjunto adverbial. No contexto em que foi empregada, a palavra estupidamente modifica o sentido de qual palavra? Explique. Ela modifica no sentido de otimista. Ela acrescenta-lhe um atributo negativo que denota um posicionamento pessoal do emissor. Assim, a escolha desse advérbio potencializa o impacto da informação. Porque ele diz aí que é otimista pela a idade, né? Que vai ser, aqui a Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos. E a vida, quando chegar a 5,6, poderá ser um planeta morto. Então, se ele, como é que ele é uma pessoa otimista e mais na frente ele diz que a pessoa é estupidamente. Então ele vai dar um aspecto negativo para essa informação. A segunda, placa contra placa. A crosta terrestre é um quebra-cabeça com 12 pedras em movimento. As placas tectônicas que suportam continentes e mares, em vez do encaixe perfeito das pecinhas de papelão que divertem crianças e adultos, há tensão entre esses gigantescos blocos de rocha, fazendo com que se desloquem sobre o magma pastoso no interior da Terra. Os movimentos e as fraturas nos pontos de contato das placas geram os grandes sismos que liberam do fundo do planeta as poderosas ondas de energia mecânica capazes de fazer a Terra tremer. Quando o evento ocorre sob o oceano, pode haver maremotos e tsunamis, semelhantes ao que matou em dezembro de 2004 220 mil pessoas em 12 países no sul e no sudeste da África, ou da Ásia, perdão. Aqui tem o conhecimento mais diverso sobre classes morfológicas e sintáticas nos ajuda a tornar nossos textos mais dinâmicos, evitando certos problemas que atrapalham a leitura com a repetição desnecessária de palavras, expressões. Pensando nisso, responda às questões a seguir. Identifique os adjetivos presentes no primeiro período do texto. Quais são os adjetivos? Adjetivos são classes de palavras que elas dão qualidade. Então, tem os primeiros adjetivos, terrestre e tectônicas. Qual a função deles? Os dois são nomes, um substantivo comuns, então é adjunto
adnominal. Para evitar a repetição de um desses adjetivos, no texto o autor preferiu substituí-lo mais adiante por uma locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? Nós vamos identificá-la. Terrestre, no texto, é substituído pela palavra da terra, que fez, em vez de dizer terrestre novamente, ele substituiu pela palavra da terra. E no terceiro tem outro quadro também para a gente ler. Por volta de 4,5 bilhões de anos, nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo, formada por diversos minerais que se encontravam em estado pastoso, em função das altíssimas temperaturas a que estavam submetidas. Letra A. Como se classifica morfologicamente o termo destacado? Qual o termo destacado? Por volta de 4,5 bilhões de anos. Adjunto adverbial. Identifique o trecho do período sobre o qual esse termo atua sintaticamente. Adjunto adverbial atua sobre a oração. Nosso planeta era semelhante a uma enorme bola de fogo. Na quarta, nós vamos analisar esses 3 períodos e responder a pergunta. Analisando. Quando morei em Minas Gerais, fiz muitos amigos. 2. Naquele tempo, conheci pessoas interessantes. 3. Em Minas Gerais, vivi a melhor fase da minha vida. Em quais orações os termos destacados têm a mesma função sintática? Em todas, porque todos eles têm a função sintática de adjunto adverbial. É importante também que no 1 e no 2, o adjunto ele exprime a noção de tempo, que é quando morei e naquele tempo. Ele vai nos repassar essa ideia de tempo. Já no 3, ele dá um acréscimo de lugar. Em Minas Gerais, a diferença de um aqui para o outro. Quando ele fala aqui, ó, quando morei, ele tem a um lugar, a um tempo, aquele tempo que ele morou lá. E naquele tempo, ele não determina o período, mas ele refere-se a tempo. E em Minas Gerais é o lugar que ele morava. Então, as 3 têm a ideia de, elas têm a função sintática de adjunto adverbial. Viu? Tenham todos um bom dia e uma ótima atividade.